Olá a todos e a todas, satisfação estar aqui com vocês. Essa é a nossa sexta aula do curso de formação inicial e continuada Quem é Gente? Contextos e processos de desumanização. Essa é a nossa sexta e última aula, depois de revisitar vários passos, vários elementos, né? O nosso curso tem uma natureza multidisciplinar, que trata de várias circunstâncias, várias dinâmicas de pesquisa, revisitando contextos históricos e contemporâneos para pensar o fenômeno da desumanização. O fenômeno, antes de tudo, humano, né? Para usar as palavras de um velho filósofo, humano, demasiado humano. Revisitamos aqui os contextos, os processos, né, da definição do conceito de desumanização, algumas tentativas de atribuição de hierarquia, de superioridade e inferioridade, pautada nas mais variadas classificações, e juntamente com tentativas históricas de assegurar a humanidade e reconhecimento da dignidade humana, né, que ainda são desafios de implementação do mundo contemporâneo. Nesse último encontro, né, nós vamos tratar do que a gente chamou aqui de lidar com a desumanização, né, alguns contextos e tensões do mundo contemporâneo que envolvem desafios ligados ao reconhecimento das humanidades. Então, a gente vem do mundo, né, quer dizer, nós viemos de uma estruturação, né, histórica e social pautada em muitos episódios de desumanização, né? Guerras no século XX serão feitas em nome dessas tentativas de negar a humanidade do outro, né? Então, como lidar com a desumanização, né? Como lidar com os riscos contemporâneos da desumanização? Eu coloco aí na imagem que abre a aula, né, com o primeiro desses desafios, que são os desafios da imigração, a busca por melhores condições sociopolíticas, né, socioeconômicas, né, vão fazer com que as pessoas migrem de país para país, né, e essa foto rodou o mundo de uma criança turca que morre numa praia europeia, né, quer dizer, reparem, a tentativa de chegar pelos meios que forem em outro país, no qual eu terei minha humanidade plenamente reconhecida, né, terei condições de realização, ela pode, é violento, é brutal e é simbólico que ela já é negada antes do sujeito chegar, né? As grandes migrações, né, os debates sobre imigrantes no mundo de hoje, que geram tanta tensão, né? O que fazer com as pessoas que querem deixar seus lugares e buscar oportunidades em outros lugares, como recebê-las, há condições de recebê-las, né? A imagem é extremamente violenta, né? Eu peço a compreensão de vocês, mas por um lado ela faz pensar, um grande desafio contemporâneo. Aí, né, uma outra imagem violenta, que é um flagrante de trabalho análogo à escravidão, né? Tempos de mudanças e novos conflitos, né? A dificuldade de encontrar trabalho, de encontrar um trabalho, a qualificação para o trabalho, né, as novas exigências, muita gente vai ficar à margem disso, né, buscando oportunidades ou se enquadrando no que aparece, né. Nos contextos de globalização, nas aproximações promovidas no mundo contemporâneo, muitos desafios vão surgir, inclusive a proeminência dessas violências, né, a imigração, o acesso ao trabalho, né, que também vão envolver recortes de raça, gênero, classe, origens, né, essas populações dos países do Oriente Médio, da própria África, que não são recebidas na Europa, ou se são recebidas ao fenômeno do racismo, o fenômeno desumanizador do racismo, as tensões de gênero, a violência homofóbica, a violência machista que ainda se mantém, as dificuldades de classe, de acesso às classes mais baixas da pirâmide social, aquilo que é produzido nas sociedades, ou inclusive até das origens, né? A xenofobia vai ser uma marca dos conflitos contemporâneos. Então, reparem, uma forte tendência desumanizadora na vida contemporânea, mesmo com todas as tentativas de estabilização que nós já promovemos. Há quem chame, né, a um teórico indiano, né, chamado Pankaj Mishra, que escreve um livro chamado Tempos de Raiva, né? No tempo contemporâneo, na vida contemporânea, há muita raiva, né? As promessas de realização não se efetivam para todos, né? A imagem mostra bem isso, um conflito
entre um sujeito, né, pautado aí por valores patrióticos e a força de segurança pública, né? Há tempos de exigências, né? No nosso país, né, na última década, são contextos de muita exigência, muita tensão, muita raiva, né? Por um lado, isso é maravilhoso, né? Porque as pessoas passam a ter voz, muitos que nunca tiveram, ou que tiveram sua humanidade em algum momento negada, mas por outro lado, muitos contextos de conflito, tensões e raivas constantes na vida cotidiana, ou até a apropriação política dessa raiva, né? Em contextos que têm trazido desafios para a nossa democracia. Então, todas essas dificuldades sociopolíticas da vida contemporânea culminam nisso que o Misha chama de tempos de raiva. Isso vai gerar tensões na convivialidade em muitos aspectos, né? Os conflitos de geração, as dificuldades de aceitação do outro, né? Um mundo que muda muito rápido e as pessoas não têm muita compreensão do que acontece, né? Um mundo desafiador. A gente nunca teve tão ansioso, a gente nunca teve tão inseguro em relação ao que vem, né? E ainda, né, passamos por, né, quase 2, 3 anos aí de pandemia, num processo de estresse social bastante intenso que ainda deixa marcas, né? Muitos de nós perdemos pessoas queridas, e tudo isso retroalimenta, né, esse tempo difícil no qual nós vivemos. Todo esse contexto pode levar, os tempos de raiva podem levar a uma brutalização da vida cotidiana e política, né? Juntamente, tanto no universo offline quanto no universo online. Então, um tempo de raiva, essa tensão constante da vida, pode levar a uma brutalização da vida cotidiana. Né? E aqui, é claro, né, que abre-se um espaço perigoso para a desumanização, formam-se contextos onde se contam histórias com negação do outro, com brutalidade aparente, em que o outro deixa de ter a sua humanidade plenamente reconhecida, né? São contextos difíceis. Por isso, né, de maneira geral, e esse curso se envolve nessa proposta, né, de cultivo de humanidades. O que é cultivar humanidades aqui, né? Eu coloco uma cena aí de um filme brasileiro recente chamado Marte 1, né, que traz uma história humanizadora, que nos faz pensar, né, que envolve as tensões do nosso tempo de raiva, mas que também nos faz pensar, né, nessa expectativa de reconhecimentos mútuos, né, que é o fenômeno da humanização, né? Nunca foi tão importante, né, o papel da informação, da informação de qualidade, né, o papel das humanidades aqui, né? Muitos daqueles que vão acompanhar esse curso são oriundos das humanidades, né? De um lugar reflexivo que garante esse processo de humanização, compreendendo os desafios do nosso tempo, né, num estímulo constante à reflexão crítica e a reflexão que envolva alguma sensibilidade. Né? Isso nunca foi tão necessário para desafios do tempo, né, como o desafio de confrontar a desinformação, ou esse desafio constante de ficar sempre atento à humanidade do outro, né? Essa noção de cultivar a humanidade é da filósofa norte-americana Martha Nussbaum, né, que nos convida a isso, né, um cultivo de humanidades, né, a uma ideia de fomentar a sensibilidade a partir das artes, diminuindo, né, possivelmente diminuindo essas tensões tão próprias da vida do nosso século. Né? Esse estímulo constante de emoções, muitas vezes brutais, que abre caminhos perigosos para a desumanização. Né? Então, de maneira geral, né, o que a gente chamou aqui de lidar com a desumanização envolve, né, confrontar os contextos e os processos nela envolvidos, né, são tempos difíceis, né, são tempos de raiva, tempos intensos, né, nos quais o primeiro passo é compreender o que está acontecendo, né, e para isso as humanidades podem nos ajudar, estimulando critérios, né, de reforço de alguma sensibilidade, sempre atento à humanidade do outro, né, nós vimos ao longo desse curso que se algo frágil é o reconhecimento de humanidades, né? Nos devidos contextos, com os devidos processos, esse edifício pode ruir, mesmo com todos os meios que nós criamos para assegurar a humanidade, né? Nem sempre isso se efetiva da melhor maneira possível. Eu espero que o curso tenha sido proveitoso, né? Muitas das referências estão constantes no e-book, né? Nós também temos alguns textos, né, disponibilizados em várias plataformas, né, em vários meios de comunicação, né, nessa ideia de tentar compreender os fenômenos que nos assolam, né, principalmente da relação entre emoções, política, tecnologia, convívio, né, que tentam estimular uma compreensão sobre os desafios do nosso tempo. É inegável, né, a gente vive um tempo difícil, ao qual a gente ainda tenta compreender,
talvez nunca foi tão importante, né, ter um estímulo reflexível, sensível, para evitar os grandes e terríveis efeitos da desumanização. Mas, um grande abraço a todos, foi bom estar aqui com vocês, eu fico à disposição e até.